Em nome de Jesus Cristo, Daniele, e com a autoridade sacerdotal a mim investida, eu abençoo a sua vida. E como ministro do Senhor, venha sobre a tua vida a graça e a unção de Deus, capacitando para o exercício do ministério e te dando autoridade para a realização dos sacramentos. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida de tal maneira que você atue direcionada pelo Espírito de Deus, que em todas as tuas ações e atitudes o Senhor esteja conduzindo você nesse caminho. Que no abrir dos seus lábios a palavra do Senhor seja verdade na tua vida e através da tua vida. Que a boa mão do Senhor esteja contigo e que onde você colocar as tuas mãos seja abençoado. Onde você pisar a planta do teu pé, seja abençoado. E as pessoas que você abençoar, sejam abençoadas. Que a boa mão do Senhor da igreja esteja sobre a tua vida, te conduzindo, a fim de fazer de você, não só uma pastora, mas um exemplo de fé, de testemunho de vida e de anúncio do Evangelho. Como família da fé, como servo e serva do Senhor, estendemos as nossas mãos e te abençoamos com toda a sorte de bênção. Recebe, Daniela, em nome de Jesus, a autoridade de Deus para a realização da sua obra e concluir o teu chamado até o grande dia do Senhor. Fazemos esta unção e decretamos este princípio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe as tuas mãos e te faça prosperar por onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. É de praxe o pastor que está sendo empossado pregue no culto. E não vai ser diferente com Daniele. A mensagem de hoje, de Deus, vem por intermédio da nossa irmã Daniele. Eu vou pedir ao nosso irmão André, venha cá, André, por favor. Que esteja orando pela vida da Daniele. Profético isso, porque o próximo é você, cara. Dani, é bênção. Amado Deus, Pai, como é gostoso poder saber que a sua filha se entrega à tua vontade. E eu sei que na minha vida tem sido desse jeito também. E um dos maiores temores que o homem tem é de faltar a palavra e faltar a tua presença. Mas como um dia o Senhor falou ao meu coração, eu tenho certeza que tem falado ao coração dela. E eu tenho certeza que nunca vai faltar o pão e nunca vai faltar a unção. Pai, que hoje não seja diferente disso. Use a sua filha com voz profética neste lugar e que fale tremendamente aos nossos corações. Essa é a oração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom dia. Difícil, né? Porque a emoção é tão grande e depois desse momento tão lindo do Senhor, a gente tem a responsabilidade de falar do amor dele. E falar do Senhor é algo assim, muito especial. E eu acho que a gente pode ter 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos pregando o Evangelho do Senhor. E todas as vezes que nós subimos ou estamos diante de pessoas, nós trememos e tememos o Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque muitas pessoas viveram histórias lindas comigo quando eu cheguei aqui. Algumas pessoas muito, muito íntimas e viram de perto as minhas lutas, as minhas dificuldades. Porque quando eu cheguei aqui, os meus filhos eram pequenos, né? E cheguei sozinha com os meus filhos e Deus estava diante de Deus para escrever uma história nova para a minha vida. E aqui cheguei, aqui fui cuidada, fui amada, fui acolhida. E aqui aprove a Deus me enraizar para que eu viesse a dar frutos.
Mas antes de darmos frutos, nós precisamos conhecer realmente quem é Deus. Antes de cumprirmos o nosso chamado, nós precisamos confiar em Deus. Muitas foram as minhas renúncias. Muitas. Só Deus sabe quantas. Mas Deus tinha um propósito para todas as coisas. E hoje estou aqui, irmãos, diante da igreja, com a aprovação da igreja, porque cada um de vocês em especial contribuiu para que eu estivesse aqui. Nasci aqui espiritualmente no coração dessa igreja e eu sou muito grata a Deus e a essa igreja por tudo que fizeram pela minha vida, por tudo que fizeram pela vida de meus filhos e por tudo que ainda tem feito. Hoje é um dia muito especial. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sentadas aí, estão alegres. Mas eu consigo sentir e ver o mundo espiritual. E consigo ver a satisfação de Deus, a alegria de Deus. Consigo ouvir o som dos anjos. Eu consigo ouvir a canção que está acontecendo no céu. Por Ele que passamos todas as lutas, todas as dificuldades. É por Ele que somos fiéis. E é nele que temos que estar. Deus me deu uma palavra muito especial que fala a respeito de confiança. Fala a respeito de promessas. Fala a respeito de visão. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wander, pela vida da Dorcas, que tem escrito uma história de excelência sobre este lugar. E sobre a cidade de Angra dos Reis. Porque é notório e visível, é visto a olho nu o que Deus vai fazer nesse lugar. A história que Deus está escrevendo através da vida do pastor Wander e a Dorcas na cidade de Angra dos Reis. Eu preguei numa igreja e a gente, sempre quando está na presença do Senhor, a gente tem que ficar muito atento ao que o Senhor vai falar. E um pastor falou algo muito especial numa igreja que eu fui pregar, depois ele fez um ato profético. Ele disse: a autoridade maior de uma cidade não é o prefeito, não é o vereador, não é o deputado, ou de um país, não é o presidente, mas é um pastor, porque ele tem tudo. Ele tem a presença de Deus, e se ele tem a presença de Deus, ele tem tudo. Ali eu fui para casa pensando, eu falei: Senhor, como assim? Peraí, vamos conversar, não tinha pensado nisso. Peraí, senta aqui, vamos, né? Então o negócio ficou mais sério do que eu pensava. Peraí, Senhor, calma. E é isso, irmãos. Todo governo é dado por Deus. E realmente um pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque ele governa na direção de Deus sobre o mundo espiritual. E quando a gente fala sobre Deus, e quando a gente tem a visão de liderança, quando a gente tem um foco no Senhor, verdadeiramente é onde o Senhor nos planta, onde nós estamos, ou que passamos, ou que viermos a enfrentar, tem que estar focado no alvo que é Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo de número 13. Eu não vou demorar, porque as horas já não nos esperam. E Deus, sim, tem feito maravilhas em Parque Mambucaba, e vai fazer muito mais. Porque Deus tem levantado liderança de excelência, e eu acho, e confio, vejo, que para cada um discípulo que chega, nós vamos ter 20, 30 líderes para cuidar dele. Vocês verem o que Deus está fazendo naquele lugar. E quando a gente olha para esse texto, fala sobre duas pessoas que nós já conhecemos, que é Josué e Caleb. Antes de entrar no texto, eu quero fazer você meditar um pouco. Josué e Caleb, eles estavam ao lado de Moisés, um líder levantado pelo Senhor para tirar o povo das mãos de Faraó. Para fazer com que o povo vivesse uma história de intimidade com Deus, porque até aquele momento eles não tinham entendimento quem era esse Deus realmente de viver próximo. E vivendo uma intimidade com Deus ali, sendo arrancado das mãos de Faraó, sendo levado ao deserto, eles puderam ver o sobrenatural de Deus, não só no maná, não só na nuvem, não só na coluna de fogo, não só nas roupas que não se gastaram, não só nos sapatos que não se gastaram, mas eles puderam ver face a face Deus.
Puderam ver o Deus da providência, puderam ver o Deus da cura, puderam ver o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que liberta, o Deus forte e poderoso, que é o qual o mesmo que nós servimos, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Josué e Caleb estavam ali, eu creio que eles eram pequeninos quando esse povo chegou no deserto. Chegaram um momento que o Senhor fez uma promessa para eles, que eles iriam herdar uma terra que manava leite e mel, e que aquela terra era deles. Só que o Senhor, ele é muito interessante, ele é muito engraçado. Eu costumo dizer, Senhor, o Senhor não nos fala tudo, né, Senhor? O Senhor fala as coisas por parábola. O Senhor vai falando as coisas aos poucos. Se o Senhor tivesse falado para ele, ó, vocês vão herdar uma terra que manda leite e mel, mas tem uma coisa, já tem habitante naquela terra. Porque para a gente é muito fácil, às vezes a gente quer que Deus se apresente para nós e entregue tudo pronto. Não, não. Vamos ter que guerrear e lutar para tomar posse daquilo que é nosso. Pode até ser que tenha alguém lá sentado no nosso lugar, no trono. Pode até ser que tenha alguém na terra, mas se ela é sua, Deus prometeu, ele vai te dar. O que vai fazer a diferença é para quem você está olhando. Vamos debruçar sobre a palavra do Senhor e vamos meditar. A partir capítulo de número 13, livro de Números, versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto dela. Trouxeram o fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E de todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nola dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessas terras, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esses. Palavra forte. Se fôssemos falar aqui versículo por versículo, nós ficaríamos aqui um bom tempo. Por isso, nós vamos pegar alguns pontos aqui muito fortes. Vocês percebem que eles chegam próximo à terra prometida, mas antes que eles vão lá, o Senhor dá uma estratégia a Moisés, e primeiro eles vão lá conhecer a terra. Às vezes nós somos assim, o Senhor faz uma promessa, mas primeiro a gente fica namorando a promessa. A gente fica assim, será?
Será mesmo? Será, Senhor? Sei não, hein? Né? A gente não toma posse da promessa do Senhor. Vão todos aqueles espias para lá e todos eles eram líderes. E líder está sempre um passo à frente. Nem todos. Quando eles retornam depois de 40 dias, eles vêm com respostas. A maioria deles falam a respeito, eles enxergam só o que não era para eles enxergar, porque a promessa foi de Deus. Se ele prometeu, ele garante a vitória. Se ele prometeu, ele vai fazer o caminho. Se ele prometeu, ele vai fazer você tomar posse. Se ele prometeu, ele vai te colocar lá. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. O que vai fazer a diferença é o ambiente que estamos. E todas as vezes que temos uma promessa do Senhor, o Senhor nos pinça e coloca num ambiente de escassez, num ambiente de dificuldade, num ambiente de luta, num ambiente de provação, num ambiente de perseguição. Não porque Ele sente prazer em nos fazer chorar, ou porque Ele sente prazer em nos fazer passar por dificuldade. Não, Ele quer ver até onde Ele pode confiar em você, até onde você vai continuar acreditando que Ele te fez a promessa, até onde você vai crer e vai tomar posse e vai ficar seguindo a Ele. Eles tinham uma promessa, isso é fato. Tudo que eles já tinham passado naquele momento de deserto era a prova fiel de que eles iam tomar posse da terra. Podia ter lá quem quer que seja. A terra era deles. Porque Deus é dono de todas as coisas. E se Ele é dono de todas as coisas, por que eu vou temer? Eu me lembro que uma vez, de muita dificuldade, eu conversei algo com o pastor Wander aqui atrás. E ele falou assim, confia no Senhor, Ele vai fazer caminhos. E esses caminhos você passará por Ele, Ele vai te colocar onde Ele fez a promessa. Voltaram. E aí eles começam. Olha no texto. Versículo 27. Começa a relatar. Preste atenção. De 27 do 13. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Estava com o fruto na mão. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olharam para onde o Senhor não mandou olhar. Quem era maior? É o Deus da promessa ou os filhos de Anak? Continua olhando. Olha a visão desses líderes. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Eles tinham que olhar as montanhas, eles tinham que olhar o ribeiro do Jordão e esquecer quem estava lá, porque o Senhor não disse que era para ele olhar para esse povo. O Senhor falou aqui que era para eles olharem para esse povo? Não, o Senhor falou que era para eles olharem para a terra, que a terra manava leite e mel. Olha o foco da visão. Eu temo quem eu não tenho que temer. Eu me amedronto de quem eu não tenho que me amedrontar. Eu olho para aquilo que Deus não me mandou olhar. Sabe por quê? A concupiscência dos olhos vai entrar no meu coração e vai me fazer recuar. Vai me fazer esquecer do Deus da promessa. Vai me fazer desviar do foco. Vai me fazer temer e olhar para Deus e falar, não, todo mundo vai, menos eu. O que vai entrar no meu coração? Incredulidade. Continua olhando no texto, irmãos. Então, Caleb fez o quê? Calar o povo perante Moisés. E disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é líder de Deus. Isso é um líder que está focado na promessa, que está focado no Senhor, que está focado no Deus do braço forte, no Deus que diz que a gente vai conseguir porque Ele está diante de nós, no Deus que dá a vitória, no Deus que peleja, no Deus que vence todas as guerras, no Deus que vence todas as batalhas, no Deus que prepara o ambiente, que prepara o caminho, que prepara os corações, que prepara as pessoas, que abre portas, que escancara as janelas. Esse é o Deus que Caleb acreditava. Eu fico imaginando Caleb pequenininho, ouvindo tudo aquilo que ele ouvia que Deus tinha feito com o povo lá no deserto. E como ele arrancou o povo das mãos de Faraó. Ele falou assim, caraca, esse é o nosso Deus? Uhul! Tô com ele, não abro. Tô com ele. Quero ver mesmo, quero ver os milagres do Senhor. Não, a gente fica mais preocupado em ver as derrotas do que ver os milagres de Deus. Todos os dias na casa do Senhor, quando eu presencio algo fantástico, eu falo assim, Deus, eu te glorifico por me deixar ver a sua mão agir em prol do seu povo. Eu te glorifico, Senhor, porque vencemos mais um dia. É mais um momento que o Senhor nos surpreende. Às vezes ficamos mais curiosos.
do que está acontecendo do que desejosos de receber o que está acontecendo. Observa o texto. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: olha só os murmuradores novamente. E os murmuradores estão do nosso lado às vezes, irmãos. É nesse contexto, é nesse ambiente que o Senhor vai gerar um líder de excelência. É no ambiente dos murmuradores, no ambiente da dificuldade, no ambiente da luta. No ambiente, porque Ele quer ver aonde os seus olhos estão. Se os seus olhos estão nessa terra ou se os seus olhos estão no Deus que não é dessa terra. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, que Jesus não pisaria mais aqui. E que nós não somos daqui. Então, se não somos daqui, por que sempre andamos como o povo daqui? Porque sempre vimos como o povo daqui, porque sempre ouvimos como o povo daqui, porque sempre pensamos como o povo dessa terra. Irmão, nós somos luz e como luz nós viemos resplandecer. Nós somos profetas e como profeta temos que profetizar. Nós somos sal e como sal temos que salgar. Por que a gente faz ao contrário? Por que a gente tem tanto medo de ver a glória de Deus e viver por glória? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Que isso, irmão? Como assim? Eu não creio. Eu não creio. Eu tenho que estar um passo à frente do mundo que eu vivo. Eu tenho que estar um passo à frente da minha dificuldade, seja ela qual for, familiar, financeira, lutas. Eu tenho que estar um passo à frente da minha vida, porque eu vivo o reino, o reino, o reino, o reino. E ele precisa ser manifesto pelo que eu creio, pela minha fé, pelo sobrenatural de Deus através da minha vida, através das minhas ações, através dos meus pensamentos, através das minhas vontades. Porque se eu for assim, nada poderá me separar do amor de Deus. Nem tristeza, nem dor, nem tribulação, nem perseguições, nada. Todas essas coisas irão me aperfeiçoar cada dia mais. E irão afastar o inimigo de mim, porque ele vai ver, por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Você vai sofrer, vai chorar, vai murmurar, vai lamentar, não murmurar, vai lamentar, vai rasgar a alma. Mas em todas as coisas, eu falei: é Deus, mas eu ainda estou aqui. Eu estou de pé. Eu li um livro uma vez que dizia a respeito de uma fábrica francesa de sapatos. E na Revolução, ela estava à beira da falência. Mandou quase todos os seus funcionários embora, mas tiveram 2 funcionários que tiveram uma excelente ideia. E um deles chegou para o patrão e falou assim: olha, eu ouvi dizer que lá na Índia, eles não usam sapato. E eu quero ir para lá. O senhor manda o dinheiro da passagem, que lá a gente se vira. O outro meio que murmurou, falou: vou também. Passados 30 dias, um ligou para ele e falou assim: Senhor, tem o dinheiro da passagem para mim voltar? Aí ele falou assim: tem. E aí, como é que foi assim, ó? Vai vender não, porque eles não usam sapato aqui. Alguns dias depois, o outro ligou e falou: Senhor, tem um pedaço de papel, uma caneta? Tenho. Então vai anotando aí os números. Aí foi anotando todos os números. Eu quero tantos desses, tantos desses, tantos desses, tantos desses, tantos desses, tantos desses. Mas peraí, como assim? Senhor, você não sabe, a terra é próspera, eles não usam sapato. E eu vendi tudo que tem na fábrica. E pode mandar a fábrica produzir, contrata novos funcionários e manda produzir. Visão. Visão. Servimos ao Deus que faz do nada tudo. Servimos a um Deus que cura câncer, que a medicina não cura. Cura diabetes, que a medicina não cura. Gente, o que mais tem diante dos nossos olhos que Deus pode fazer? Nada. 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 Continua olhando no texto. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo... Eles infamaram, quer dizer o quê? Falaram mal da terra. Mas o Senhor não falou que Ele ia dar a terra para eles que manava leite e mel? Começaram a falar mal da terra, do Senhor. A gente é assim também, às vezes. Começamos a falar mal da promessa do Senhor, que o Senhor faz a gente, que o Senhor faz, às vezes, no coletivo ou no individual. Que vai aí, pastor? Que visão é essa, pastor? Como seus líderes, às vezes Deus dá uma revelação para o Senhor, e o Senhor vai falar para a liderança da igreja, tem sempre, pastor, tem sempre alguém que fala, vai ser difícil, hein? Pode até ser. Eu topo, mas,
Esse povo aí, não sei não, hein? Não é assim? Esse povo não crê. Amém, pastor, eu estou com o senhor. Não sei não, mas eu estou com o senhor. Vamos embora. Tem gente assim, às vezes, no trabalho. Maldiz o patrão, maldiz os colegas de trabalho. O que você está atraindo para você? A mesma coisa que você está falando, porque você está debaixo daquilo que você está falando. Você produz aquilo que você está falando, você está vivendo aquilo. Quando, na verdade, nós temos que ser boca profética. E é isso que o mundo espera da igreja. O mundo não espera um cantor famoso, um grande líder que vai pregar com eloquência e vai ter multidões ouvindo, não. O mundo espera luzes, sal, pessoas que vão começar a contagiar, fazer a diferença, porque escolheram um estilo de vida respaldado na palavra do Senhor, no sobrenatural de Deus. Líderes, pessoas que atraem a presença de Deus, não importa onde ela estiver, irmão. Não importa. Não importa onde ela estiver. Ela vai atrair a glória de Deus. A visão daqueles homens estava completamente deturpada. Versículo 32. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Aí eu começo a rir, eu lembro de Davi. Davi vai levar comida para os irmãos, escuta lá, o que é isso? Você que está fazendo aqui? Você quer? Aqui nesse lugar. Vai cuidar de ovelha. Não é assim? Não, estou ouvindo aí. O que é isso? É um circunciso aí que fica ameaçando o povo. O povo está lá. Ai, meu Deus, um único homem. Gente, se juntasse todos eles, pegava ele. Olha só a visão. Não pegava? De alguma forma eles iam fechar ele ali e iam pegar aquele gigante, Golias. Davi olha para ele, epa, essa é a hora que Deus vai me honrar e eu vou honrar o Deus desse povo. Eu vou mostrar para esse povo quem é o Deus. Eu vou mostrar para esse circunciso, para esse gigante, quem é o Deus que eu sirvo. Fica todo mundo aí que eu vou sozinho. Irmão, isso é visão. Olha só, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você cala a multidão. Você cala a multidão porque você está contra ele, você está indo ao contrário. Está todo mundo parado, todo mundo indo para lá. Você está fazendo o que para ir? Eu falei assim, eu vou porque o Senhor mandou. Porque se o Senhor mandou, ele já fez. Olha, você só vai tomar posse. Matar o gigante, cortar, degolar, isso foi nada. Não era isso que Deus queria mostrar. Se você prestar atenção na palavra, não é isso que Deus quer mostrar na palavra dele. Davi matou, degolou o gigante, não é isso. Ele quer mostrar a fé de Davi, aonde levou o Deus dele. Aonde Davi foi capaz de ir, irmão? Nada. Simplesmente cuidava de ovelha. Que estratégia ele tinha? Nenhuma. Mas ele tinha uma fé extraordinária. Sobrenatural. Eu creio que o gigante, eu acho que quando olhou para ele assim, ele falou assim, meu Deus, e agora? Agora cadê os meus deuses? A Bíblia não relata. Mas mesmo o gigante diante da gente, tamanha coragem da gente, ele fica... Onde está a nossa visão? Aqui? Nossa visão, às vezes, ela é micro. Nossa visão, às vezes, é do tamanho do nosso umbigo. Ela é muito limitada, quando, na verdade, o nosso Deus, ele é macro. Nós esperamos que Deus venha, a gente vem ao culto à noite, esperamos que Deus haja de uma forma, e quando ele faz o tudo, a gente fica assim, meu Deus, mas ele falou que faria obras grandiosas e que obras maiores nós iríamos fazer. Não é nenhuma novidade. O que vai fazer a diferença da novidade é como eu me apresento a ele. Aí se eu me apresento a ele, e aí, Deus? Mas se eu venho com o coração quebrantado, você pode esperar que ele vai te surpreender. Isso é certo. É certo. É certíssimo. Vamos pular aqui para o 14, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite por causa dos murmuradores. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Mais uma vez eles blasfemaram contra o Senhor. Mais uma vez, quando a gente pega aqui, os versículos, as páginas anteriores, os capítulos anteriores, a gente vai ver quantas vezes esse povo murmura contra o Senhor. Somos nós. Não vai dar não. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso, às vezes, lá em casa tem um problema danado em relação a isso. Porque Rangel quer ficar lendo e vendo televisão com controle remoto. E eu falo assim, estou indo para a igreja, só vou voltar de noite. Eu saio de casa às 5 da manhã, só volto meia-noite. 5 da manhã de domingo, só volto meia-noite de domingo.
Porque eu resolvi escolher adorar a Deus. Resolvi escolher estar com Deus. Resolvi escolher passar o restante da minha vida na presença do Senhor, porque Ele disse que as bênçãos deles iriam correr atrás de mim. Então, Senhor, pode mandar que eu estou indo. Isso é fé. Gastamos tão pouco tempo com o Senhor, que é para a eternidade, e muito tempo com coisas que vão ficar aqui. Muito. Não dedicamos tempo nos relacionando com pessoas porque temos medo. Ah, eu não tenho tempo para ouvir o problema de A, nem de B, nem de C. Também não posso fazer nada por A, nem por B, nem por C, irmãos. Pode. Pode sim, ó. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. O terceiro, e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, que para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Moisés, um grande líder, permitiu que a incredulidade entrasse no coração dele. Se deixou levar pelos murmuradores. Já estava cansado. Estava desanimado por caminhar com aquele povo. Porque ele parou de olhar para o Deus da promessa. E quando a gente para de olhar para o Deus da promessa, irmãos, a gente fica fraco mesmo. A gente desanima. Porque às vezes temos 50 anos de evangelho. E nos acostumamos a algumas coisas. Esquecemos de prestar atenção que quantas vezes o Senhor nos surpreendeu e fez diferente, a gente não consegue ver mais. Que nessa manhã o Senhor renove a sua visão espiritual, renove as suas forças espirituais. Que a presença do Espírito Santo na sua vida seja um renovo de Deus para a sua vida. E Ele vivifique no seu coração, na sua mente, no seu espírito sobrenatural de Deus. Porque coisas novas estão por vir. Incredulidade entrou no coração de Moisés através desses outros espias. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eu fico imaginando essa cena. Como é que é isso, rasgar as suas vestes? É como se hoje nós estivéssemos aqui um exemplo. Estou exemplificando, tá, irmãos? Bem, por que eu estou fazendo isso, eu vou explicar. Porque eu fui explicar num curso que teve lá em Parque Mambucaba, e eu usei a irmã como exemplo, dei um outro nome para ela, e ela tomou aquilo tudo para si. E ficou muitíssimo chateada comigo, mas fomos lá, conversamos, me perdão, mas tudo aquilo que eu falei sem saber era tudo que ela era. Tomou para si aquilo que era verdadeiro para ela, não é verdade? Como diz aí, caiu, né? Serviu, não é isso? Não precisa nem dizer o que é. Então eu estou exemplificando. É como se estivéssemos aqui. E uma grande visão de Deus, de sobrenatural do Senhor. Eu vou falar. É como se o pastor Wander tivesse recebido do Senhor uma direção. Vou pegar um pouco o que o Oséias conversamos lá na chácara. E Deus falasse para ele, Wander, meu filho, meu servo, meu sacerdote, pode jogar tudo no chão e começa a construir. Mas como, Senhor? Diz para esse povo e dá o tudo deles. É o salário todo. Todo! Eles não vão ficar com nada. Mas como vai ser isso, Senhor? É pela fé. É pela fé. Não vai faltar nada para eles. É pela fé. E aí ele chega para a congregação e fala isso. Aí a própria liderança fala assim, vem vendo, hein? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho, aluguel, fazer compra, pagar casa? Tá louco, pastor? Não, e essa igreja não vai aceitar todo mundo, não, irmãos. É por fé. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus deve saber o motivo. É por fé. Porque Deus é um Deus que prova a nossa fé. Amém? Ele quer ver até onde nós somos capazes de ir pelo amor ao Evangelho. Talvez ele não peça o seu Isaac como filho, mas talvez o seu Isaac seja aquilo que mais você dá valor, que é o dinheiro. Que é as finanças. Tem pessoas que querem muito de Deus, mas na hora de abençoar, ele é assim, ó. Vou dar só esses R$2, mas tá difícil dar esses R$2, Senhor. Não, irmão, dá os 50. Dá os 100. Existe uma bênção sobre as nossas vidas que nenhum dinheiro compra, que é chamado saúde. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida aí no ano de 2014, procura ver se você alguma vez aí entrou na farmácia. Pode ser que alguns tenham entrado, os mais velhos, mas os mais novos, talvez nem para comprar um analgésico.
Isso é bênção de Deus. Esse dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Eles começaram a murmurar. Josué, e falaram a toda a congregação, depois de eles rasgarem as vestes dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e... Então somente não sejais rebelde. Olha isso, ele percebeu, Josué e Caleb, uma rebeldia. Tem muita gente rebelde. Eu vi o pastor Bruno, nosso SD Bruno, dizer que às vezes a igreja está cheia de bode. Que precisa ser tratado e se tornar ovelha. Por causa da rebeldia. Rebeldia não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum, irmão. Com Cristo, com o Senhor, rebeldia não leva a lugar nenhum. Lugar nenhum. Só vai fazer com que você fique isolado. Então, somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão. E eu falei, como assim como pão? Qual é o pão nosso? Qual que é o nosso pão que a palavra do Senhor diz? A própria palavra de Deus, como pão. É pela palavra que vamos vencer esse povo. O que ele quis dizer? A promessa está escrita na palavra. Foi falado aos nossos antepassados. Então a terra é nossa. Vamos embora, corre, vamos possuir. É pela palavra. É pela fé. É pelo pão. O Senhor prometeu e Ele vai nos dar a terra. Não importa quem está lá, é nossa e ponto final. Eles vão sair. Porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. A rebeldia e a incredulidade ainda estava com eles. Aí Deus tem que fazer o quê? Preste atenção, irmão. Versículo 10. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. O haja de Deus chegou naquele lugar. O haja de Deus. Vocês vão apedrejar porque vocês são numerosos? Então, peraí. Eles são 2, mas comigo eles são multidões. O haja de Deus chegou ali. E confirmou aquilo qual eles estavam falando, porque eles não falavam por vontade humana. Eles falavam cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a visão deles era a visão da promessa, era a visão de Deus, era a visão de tomar posse. Era só subir e tomar posse da terra. Continuando aqui o versículo, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Tem gente assim, irmãos. Um monte. Deus tem promessas grandiosas na vida de cada um de nós. E com a promessa, o desejo de realizar e de fazer através das nossas vidas, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. E disse pra gente só gerar multidões. Ganhar almas. E deu um exemplo, os anjos desejariam fazer essa obra. Mas eu disse para eles que é de vocês. E às vezes nos preocupamos com muitas coisas, mas passamos anos e anos sem ganhar uma vida. Sem gerar uma vida. Onde estamos focados? Qual é a nossa visão de reino? Talvez você não possa estar no campo missionário, mas os seus joelhos podem. Nós estamos numa campanha lá na nossa igreja e seus joelhos podem te levar em lugares aonde você não pode ir. Existem 3 formas de ajudar financeiramente, com intercessão e indo. Fato é que as nossas vidas têm mudado a cada dia. As nossas atitudes têm mudado a cada dia. Os nossos pensamentos têm mudado a cada dia. Eu louvo a Deus pela vida da congregação lá em Parque Mambucaba e da vida da igreja aqui. Porque quem chega lá, quem já foi de lá e que visita e vê que hoje é diferente, sou eu? Não. É o se derramar na presença do Senhor. É Deus que está lá, é Deus que está fazendo. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Que eu diminua e Ele cresça. Que eu suma e Ele apareça. É o haja de Deus, é uma forma diferente de adorar o Senhor? Não, é um coração quebrantado diante do Deus que age, do Deus que faz. É a visão de liderança que mudou. É a visão de acolhida, é a visão de discipulado, é a visão de cuidar.
E eu falo até para alguns irmãos, não se assusta se vocês me verem me abraçando irmão, não. Porque a gente é assim, a gente abraça irmão e abraça irmã, mas tudo no amor de Cristo. Porque tem gente que fica um pouco acanhada, eles ainda estão um pouco acanhados. Tem gente sentada ali no banco e tudo que ele precisa é o quê, irmãos? E tem irmãos que ficam meio assim ainda. Deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Faça como Josué e Caleb. Tenha foco, tenha visão. A promessa foi dada por Deus. A posse é dada para nós. Chegamos, subamos e prossigamos e tomamos posse da terra prometida. A terra prometida para a nossa igreja metodista em Angra dos Reis, independente de ser congregações, somos uma só, debaixo da autoridade do pastor Wander, é crescer e ganhar multidões. Estamos gerando filhos espirituais e tudo que o Senhor precisa é que nós geremos filhos espirituais. Comece a gerar isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Não precisa olhar para as lutas, para a dificuldade. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Quem fez a promessa é fiel para fazer com que ela seja cumprida na nossa vida. Amém? Eu quero chamar, eu já estou terminando, a Ana e a Emily. Nós vamos cantar um louvor. Não precisa de instrumento, irmãos. Até porque lá em Parque Mambucaba nós ainda não temos instrumentista. Então nós vamos cantar sem instrumentista, mas eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos adorar o Senhor, uma parte só de um louvor. Feche os seus olhos e comece a vislumbrar a sua família sentado aí, porque se o Senhor salvar a sua família, a igreja já ficou pequena. Amém? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Som. Som. Glória a Deus. Bem? Se você souber, com certeza todos devem saber esse louvor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
a igreja a colocar-se de pé. Esse tem que ser o nosso desejo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Queremos ser inundados pela tua glória, embriagados pelo teu Espírito. Porque se formos inundados pela glória, embriagados pelo Espírito, irmãos, olha, nós iremos impactar a Angra dos Reis, ficará pequena para nós. Se olharmos na história da nossa instituição, que foi feito pela vida de John Wesley, um homem que se doou para o Senhor, e ganhou 85% da Inglaterra na época dele, nós podemos ganhar a Angra dos Reis para o Senhor. Basta estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o restante o Senhor já fez por nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Só me resta perguntar quem quer se disponibilizar para ser instrumento na mão de Deus. Depois de uma palavra dessa, eu quero ser igual Caleb e Josué. Que eles foram selecionados como espias também naquele período, então eles também eram líderes, príncipes no Senhor. E só aqueles dois que foram otimistas, o resto, pessimistas demais. Então, se você entendeu essa palavra hoje e quer ter fé, foco, nós não podemos sair daqui sem orar nesse sentido. Então, quando vier a dificuldade, não se atemorize. Deus está contigo.